E o tema de hoje é em abundante graça. Bem, é uma mensagem de conforto, esperança, gratidão, enfim, tudo o que é imaginável para adorar este Deus maravilhoso que tudo fez e tudo faz para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, físico, espiritual principalmente e também mental. E este tema ela é baseado em Romanos capítulo 5, onde diz que a lei veio, não é? E mostra-nos o quê? As ofensas, não é? Porque a lei mostra-nos o pecado. Mas diz que onde abundou o pecado, nos diz, superabundou a graça. Vemos que a graça de Deus é muito maior, excede todo, até o próprio pecado. Então, sobre este tema, nós vamos nos orientar e ver realmente o amor de Deus para conosco e a graça que Ele nos concede diariamente. Então, abundante graça. O que é que significa graça? Que nos diz a oferta ou favor que se oferece ou se recebe de alguém. Isto é uma dádiva. Segundo, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, é a ajuda que Deus oferece ao homem para que eles alcancem a salvação. É uma bênção divina. A graça do quê? Do perdão. Então vemos isto aqui que o significado de graça é algo que nos é dado, é algo divino, que é o perdão para a salvação dos nossos pecados. E, para o último, que nos diz a compaixão divina que presenteia os indivíduos com favores de refazer a vida como? Com a graça de Deus. Então vemos aqui que a graça de Deus ela envolve muitos aspectos. Primeiro, o perdão das nossas faltas, dos nossos pecados. É um favor, isto é algo que nos é dado gratuitamente, mesmo nós não sendo merecedores. E por último, uma oportunidade de nascermos de novo. Cristo falou a Nicodemos que era necessário nascer de novo. Tudo isto envolve o quê? A graça de Deus. Eu faço uma pergunta. Quando é que essa graça foi manifestada e a quem? Quando? Os irmãos têm alguma ideia? Foi no nosso Jesus. Não, muito antes, lá no princípio. Aliás, nós vamos entender que a graça de Deus foi manifestada muito, aliás, desde a eternidade. Faz parte do caráter de Deus, faz parte do governo e da justiça de Deus. Então, onde foi e com quem? Uma ideia. Vamos ao princípio, Gênesis, qual os capítulos estão lá? Falando do Jardim do Éden e de duas personagens. Então, enquanto não havia pecado, não era preciso manifestar a graça alguma, porque tudo é em harmonia, tudo era de acordo com a lei moral de Deus, o propósito de Deus e a liberdade que foi concedida. Mas infelizmente, por causa de a desobediência, entrou então o quê? O pecado. E o pecado nos traz a morte. Então é mesmo lá no Jardim do Éden que é apresentada a graça de Deus. A quem? A toda a humanidade, principalmente a Adão e Eva, a toda a humanidade que pecou. Nesse caso, Adão e Eva era a única humanidade e a todos nós hoje. Vemos que neste versículo de Gênesis capítulo 13, versículo 15, antes desses versículos, Deus fala a Adão, ao homem, e diz: porque comeste do fruto que eu te disse para não comeres? Por outras palavras, porque desobedeceste. Né? Às vezes fazemos essas perguntas de consciência, ou até às crianças: porquê é que fizeste isso? Estão a entender? Então Adão justifica-se e deita a culpa para Eva. Ora, consequências já do afastamento de Deus, do pecado. Deitar a culpa, não assumir. Começa a aparecer aqui uma natureza desconhecida. Depois Deus vai até Eva e pergunta: Eva, porquê que deste o fruto a teu marido? Porquê que comeste esse fruto? E Eva, consequência do pecado que é? A serpente enganou-me e eu comi. Então Eva reconheceu que foi enganada. Mas a sentença sobre a serpente, isto é, Satanás, foi diferente. Bem, então é a primeira profecia da Bíblia e mostra aqui a graça de Deus, porque Deus diz: no dia em que dele comer, certamente morrerás. Mas eles não morreram. Aliás, viveram, Adão pelo menos viveu perto dos 1000 anos, 900 e poucos anos. Então é-nos dito em Gênesis capítulo 3, Deus fala a Satanás:
à serpente: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, a mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vemos aqui a primeira profecia de uma esperança, de algo que foi dado a Adão e Eva, que não merecem. E o que é que vemos? A abundante graça de Deus, porque o homem não morreu. Então vamos aqui falar um bocadinho, buscar o livro do Espírito de Profecia, de Já Todas as Nações, que nos diz sobre o plano da redenção, sobre esta maravilhosa graça. Diz: o plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação. O que é que diz em Romanos capítulo 16, versículo 25? Foi a revelação do mistério que desde tempos eternos estava oculto. Foi um desdobramento dos princípios que têm sido desde os séculos da eternidade. O quê? O fundamento do trono de Deus. Desde o princípio, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do homem mediante o poder enganador do apóstata. Deus não ordenou a existência do pecado. Previu-a, porém, e tomou providência para enfrentar a terrível emergência. Diz que tão grande era seu amor pelo mundo que concertou Deus entregar seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vemos que o plano da salvação, esta maravilhosa graça que foi concedida à humanidade, à sua criatura, não foi depois da queda de Adão, mas muito antes da apostasia até do próprio Satanás, que é Lúcifer no céu. Então o que é que podemos ver aqui? Vemos que, infelizmente, Adão pecou. E vemos aqui uma esperança. Onde é que nós podemos encontrar essa esperança? O tema de hoje baseia-se em Romanos capítulo 5, e nós podemos encontrar então um versículo, capítulo 5, versículo 17, que nos diz: porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Quem é esse? Por Adão. E diz: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só. Quem? Jesus Cristo. Então vemos que pela ofensa, pela desobediência, não é, de Adão, qual foi a consequência? A morte. Não é? E a morte? Depois da morte não há mais nada. Mas vemos agora que pela a justiça, pela obediência de um só, é justo. Se um só transgrediu e todos nós sofremos, então é justo que por um só todos possamos viver. Estamos a ver o equilíbrio. Mas não é um só qualquer. Estão a entender? Não foi um anjo. Não foi um ser humano. Não foi uma criatura de outros mundos. Quem foi? O próprio Filho. Estão a entender? O próprio Filho tinha que ser oferecido em sacrifício. E já Cristo tinha disponibilizado oferecer-se em favor da humanidade caída. Da criação que desviasse de Deus. Então onde é que podemos encontrar na Bíblia um relato dessa graça manifestada? Encontramos vários, irmãos, vários. Mas um que realmente mostra o que é que iria ser feito para salvar a humanidade. Coisas que talvez os anjos no céu ainda não compreendiam. Nós ainda não compreendíamos. E através de um ato, de um relato, conseguimos compreender o plano da redenção e a graça de Deus manifestada a Adão e Eva e a toda a humanidade. Um senhor de idade, chamado Pai da Fé, em oferecer o quê? Seu filho. E Abraão tinha mais um filho, não tinha? Que era Ismael. Mas aqui a Bíblia fala no único filho, mas é o filho da promessa. Estão a entender? Em Isaac. Isso é na descendência de Isaac que vinha a Cristo. É nesse. Agora vamos então abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 22 e vamos então ver aqui a misericórdia revelada à humanidade, e não só à humanidade, porque está escrito no Espírito de Profecia que todos os anjos no céu estavam com os olhos fixos neste relato. Gênesis capítulo 22, versículo 2
O 7, o 8 e o 13. Eu quero focar mais no versículo 13 e as últimas palavras. Mas para entendermos estes versículos, nós temos que ler todo o capítulo, mas como não temos tempo, então sublinhei este só. 2, 7, 8 e o 13. Aqui Deus, o versículo 2 diz assim: então Deus disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então o que é que no versículo 2 nos mostra aqui? Que Deus pede a Abraão uma oferta, um sacrifício. Não de um animal, mas de quem? Isto nos tempos de hoje, Abraão ficava sem a criança. Matar a criança, ainda por cima dizer que ia matar a criança para Deus, que Deus lhe pediu, ia ser considerado louco. Mas vamos ao versículo 7 e 8. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E Isaque disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E as palavras do pai. E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Estão a ver aqui os céus todos atentos a este relato da Bíblia? Agora vamos buscar o versículo 13. Não sabemos toda a história, mas o que eu quero focar em as últimas palavras do versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelos seus chifres em um mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e o ofereceu em holocausto. E as últimas palavras: em lugar de seu filho. Podia terminar aqui e dizer, e tomou o cordeiro e o ofereceu em holocausto. Ponto. Não é? Só que tem estas palavras aqui no final deste versículo que muda tudo. Este sacrifício deste cordeiro foi em lugar de quem? De Isaque. Só neste lugar onde séculos mais tarde foi crucificado Cristo, exatamente neste mesmo lugar, estão a entender? É que naquele momento todos os anjos viram a história da redenção, do que é que os céus iriam fazer para salvar a humanidade. O Filho de Deus teria que ser sacrificado para poder salvar a Isaque, não é? Porque Cristo agora morreria no lugar de Isaque, morreria no lugar de Adão e Eva e todos os que nele crê. E muitos morreram nessa esperança. E hoje esta esperança vem até nós. Então, o que é que podemos ver aqui? Qual é o tema de hoje? Abundante graça. Não estamos a falar em uma graça. Estamos a falar em algo super abundante, como fala o apóstolo Paulo em Romanos. Onde abundou o pecado, superabundou então a graça. E vemos realmente a graça de Deus revelada numa história real de fé, fidelidade e de amor. Tanto de Deus com a humanidade, assim como da humanidade para com Deus. Porque Abraão não rejeitou o quê? O pedido de Deus. E Isaac foi para ele uma honra ser sacrificado para Deus. Quem é o pai que educa uma criança para ser sacrificada, oferecida ao próprio Deus? Temos uma história de fé também, e de misericórdia e de grande amor de Deus. Podemos ver então outro relato da graça manifestada. Onde? Outro relato. Nós sabemos que tudo isto se baseia na justiça, no amor de Deus, porque tudo isto simplesmente foi por causa de uma consequência, desobediência. E sabemos que pela desobediência reinou a morte. E sabemos que o resultado da morte é a transgressão da lei de Deus. Então podemos pôr aqui a lei de Deus, certo? Então, toda a consequência que existe hoje é simplesmente a desobediência da lei de Deus, porque é o governo de Deus nos céus. Estão a entender? É o amor. E mostra fidelidade a Deus e amor ao próximo. E nessa lei que nós conhecemos dos 10 mandamentos, quando transgredimos essa lei, automaticamente estamos condenados à morte, morreremos. Então vamos ver em alguém que transgrediu a lei, mas que não morreu, assim como Adão e Eva não morreram, porque Deus disse no dia em que ele transgredisse, praticamente, comer-se, certamente morrerás. Então normalmente a lei condena quando alguém transgride, porque se nós não transgredimos a lei, quem nos vai condenar?
Então a lei mostra-nos o pecado, não é? E o pecado, o resultado do pecado, isto é, o salário do pecado é a morte. Quem é que foi que transgrediu a lei e não morreu? Um profeta de Deus foi ao rei e condenou, mostrou os seus pecados. Quem foi? David. David era o rei. David é que tinha que ouvir os casos do povo e julgar de acordo com a lei. E segundo quem transgredisse a lei de Deus, vamos falar na cobiça, ninguém vê, mas no adultério já é diferente. Então, qual era a sentença, segundo a lei mosaica, para quem adulterasse? Por outras palavras, quem transgredisse a lei de Deus, seja ele qual no mandamento, era a morte. Porque era esse o resultado. Então vemos nesta história um profeta de Deus que foi ao homem, ao rei, e falou uma história. Nós podemos acompanhar esse relato em 2 Samuel. Nós vamos ao livro de Samuel, e vamos ao livro de 2 Samuel, e capítulo 12, e vamos focar nos versículos 5, 7, 9 e 12. Os irmãos conhecem a história. Aqui o profeta Natã agora dirige-se à presença do rei David e começa a falar numa história que havia um homem rico que possuía muitíssimas ovelhas e vacas, e havia um homem pobre que não tinha nada senão uma única cordeira, né? E que amamentou essa cordeira, que viveu com ela, que cuidou dela, que zelou por ela. Vemos aqui um amor por essa cordeira. Mas que chegou então um viajante, um conhecido desse homem rico, e o rei não tinha nada para oferecer, entre aspas. O que é que fez? Tinha muito para oferecer. Mas o que é que ele fez, esse rei? Não, esse homem rico, o que é que fez? Esse homem rico mandou matar, isto é, buscou a única cordeira desse homem pobre para matar para alimento. Bem, agora o profeta Natã conta essa história e vamos ver o que é que nos diz o versículo 5. Qual foi a sentença do rei sobre esse assunto, sobre essa história? Versículo 5. Então o furor de David se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto. David ainda não sabia quem foi esse homem. Mas David aqui sabia qual era o resultado disto, não era? Morte. Ainda não sabia que ele tinha sentenciado a morte a ele próprio. O versículo 7. Então disse Natã a Davi, só estas primeiras palavras: tu és este homem. Então vemos aqui o relato de Natã a dizer que o Senhor te deu tudo, deu-te o reino, livrou-te dos inimigos, mas tem aqui o versículo 9 que é muito importante. Diz o profeta Natã a David: porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Uma sentença dura. E o versículo 12, passou erro, engano. Não o 12, é o 13. Aqui tem um erro. Foi o versículo 13, peço desculpa. O versículo 13. Então disse David a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a David: também o Senhor te perdoou. O quê? O que é que ele diz assim? E disse Natã a David: também o Senhor perdoou o quê? O teu pecado. E disse mais: não morrerás. Sabem porque é que ele não foi morto, mas o rei tinha que ser morto, segundo a lei? O que é que vemos aqui? A abundante graça de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que o ímpio se arrependa dos seus pecados e se converta ao Senhor, que Ele é misericordioso para o receber e o perdoar e o limpar de todo o pecado. Sabem porque é que David não morreu? David não morreu porque Cristo disse: eu morro no teu lugar. Será justo? Jesus precisava de morrer para nos salvar, para salvar a David, para salvar a Isaac. Jesus teve que morrer no lugar daquele que transgrediu, mas ele não transgrediu. Estão a entender? Por isso aqui em Romanos diz que a ofensa, o pecado entrou por causa de um, não é? Mas por causa de um, o que é? A vida em Cristo.
Irmãos, estas histórias são maravilhosas quando são contadas sobre estes homens, mas não se referem só a estes homens. Porquê? Porque o grande sacrifício foi manifestado de maneira igual para todos. Agora, independente se o pecado de um era maior ou do outro, independente disso, a justiça, a graça de Deus foi manifestada geralmente. Onde? E o que é que vemos na cruz do Calvário? O que é que está descrito? A grande misericórdia de Deus. A graça manifestada ao homem. E o que é que vemos em João capítulo 13, versículos 16 e 17? Os irmãos conhecem esses versículos de cor. Mas principalmente o 16 e o 17, que devem ser lidos juntos. Há pessoas que conhecem o 16, né, de cor, mas esquecem-se do 17. Vamos ler aqui, tal igual como está na Bíblia, e depois vamos colocar isto na primeira pessoa. Quem é que nos quer ler o capítulo 13, versículo 16 e 17 para nós? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Obrigado, irmã Amélia. Estão a ver aqui uma manifestação de quê? Do amor. Está aqui, o Deus amou. Agora vamos tentar ler isto aqui na primeira pessoa. Porque às vezes lemos isto aqui de cor, correr e nem nos apercebemos. E quando falo em mundo é geral. Vamos ler isto na primeira pessoa. Porque naquele momento em que Deus coloca um cordeiro no lugar de Isaac, simboliza que o Filho de Deus teria que ser morto. Deus, quando perdoou a morte que deveria o rei David passar, isto é, morrer, Deus manifestou misericórdia sobre ele. E Deus manifesta misericórdia sobre quem? Irmão, sobre mim. Sobre cada um. Todos os dias. Aliás, está escrito que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E são a razão por qual nós estamos vivos. Porque se não fosse assim, irmãos... Agora vamos tentar ler isto aqui na primeira pessoa. Eu vou colocar aqui a mim próprio. Versículo 16. Porque Deus amou o Carlos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o Carlos creia e não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E o versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho até ao Carlos, para que ele não condenasse o quê? O Carlos, mas para que o Carlos fosse salvo por meio dele. Está bonito assim. Mas só que o amor de Deus foi manifestado por todos. E está escrito que se fosse só por uma alma, Cristo passaria por tudo. Porque o amor de Deus não se mede. Existe, simplesmente. Às vezes nós fazemos atos de acordo com aquilo que damos valor. Não é? A pessoa merece, eu vou fazer isso. A pessoa não merece, não vou fazer isso. Para Cristo, para Deus, não há exceção de pessoas. Ele faria o mesmo por toda a humanidade, como faria o mesmo por uma só. Cristo, o caráter de Cristo está definido. Não é como o nosso, que vacila. Deus é Deus e deixemos Deus ser Deus. E é essa graça de Deus que nos dá esta esperança e a maravilhosa graça. Irmãos, vamos ler Romanos capítulo 5, que é onde se baseia o nosso tema, para compreender essa misericórdia de Deus e compreender também melhor sobre esta maravilhosa graça atribuída a mim, a toda a humanidade, atribuída a Adão e Eva, a Abraão, a Isaac, a David, a todos. O versículo 5, vamos ler o versículo 8, o 12, o 13, o 17 e para terminar o 19, 20 e 21. Sabemos que o versículo de introdução foi o versículo 20, mas vamos aqui agora desdobrar aqui o plano da redenção. Versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 2. Porquanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou, e por isso é que todos os homens morrem e pecaram. Versículo 13. Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo o quê? A lei. Aqui mostra que a lei, ela mostra-nos o pecado.
E diz que se não houver lei, não existe pecado, porque o pecado a lei não nos aponta ao pecado. O versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E o versículo 21, para terminar, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Estão a entender aqui o equilíbrio e a graça manifestada ao homem, que mostra aqui que a justiça, a lei é tão justa, que qualquer um que transgredisse a lei, que é o fundamento da lei de Deus, que é o próprio caráter de Deus, a sentença era a morte. E, infelizmente, Deus não pôde voltar atrás. Digamos que é como aquelas palavras dos reis. Quando o rei coloca um decreto, não pode ser revogado. Nós temos isto no exemplo de Daniel, quando fizeram aquela trama contra Daniel, dizer, rei, durante 30 dias faz um decreto para que todos te adorem, todos façam as suas preces a ti, mostrando assim a ti fidelidade. Mas Daniel continuou a ser o mesmo Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia e continuou a orar 3 vezes ao dia ao único Deus e verdadeiro. E infelizmente, por mais que o rei agora queria voltar atrás, a palavra do rei não pode ser voltar atrás. Teve que se cumprir o decreto. A lei de Deus é exatamente igual. Deus não pode voltar a sua lei atrás. Ela é eterna. O governo de Deus é eterno. Por isso é que Deus nem Ele pôde poupar o próprio Filho. Estão a entender? Está escrito que Deus nem a seu próprio Filho poupou, mas o entregou. Para quê? Para satisfazer a justiça da lei. A transgressão da lei. E vemos que realmente o amor de Deus, muitos não compreendem. Mas é isto que nos faz realmente olhar a Cristo e termos esperança e viver. Para terminar, tenho aqui várias passagens do Espírito de Profecia que mostra sobre esta maravilhosa graça, esta maravilhosa esperança. Diz sobre a história da graça, a lei de Deus, o pecado, tudo isto. Diz, o engano de Satanás é que a morte de Cristo introduziu a graça para tomar lugar da lei. É o que muitas igrejas pregam. Diz aqui, a morte de Jesus de maneira alguma modificou, anulou ou diminuiu a lei dos 10 mandamentos. Essa preciosa graça oferecida aos homens por meio do sangue do Salvador estabeleceu a lei de Deus. Desde a queda do homem, o governo moral de Deus e sua graça são inseparáveis. O que é que está escrito em Salmos 85, versículo 10? Andam a lei e a sua graça de mãos dadas através de todas as dispensações. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Onde? Na morte de Cristo. Na cruz nós conseguimos ver a justiça e a paz se beijarem. Continuando ainda no livro de Fé e Obras, Jesus, nosso substituto, consentiu em sofrer pelo homem a penalidade da lei transgredida. Ele, Cristo, revestiu sua divindade com a humanidade, tornando-se assim o Filho do homem, o Salvador e Redentor. O próprio facto da morte do amado Filho de Deus para remir o homem revela a imutabilidade da lei divina. Quão facilmente, o ponto de vista do transgressor, Deus poderia ter abolido a sua lei, provendo assim um meio pelo qual o homem pudesse ser salvo e Cristo permanecesse no céu. A doutrina que ensina a liberdade pela graça para transgredir a lei é uma ilusão fatal. Todo transgressor da lei de Deus é um pecador e ninguém pode ser santificado enquanto viver em pecado conhecido. Irmãos, então
De maneira nenhuma a morte de Cristo veio anular a lei e estabelecer a graça. É claro que é pela graça que somos salvos por meio da fé em Cristo, nesse sacrifício. Mas tudo isto, o que é que diz? Estabelece a lei. Estão a entender? Aliás, dá mais justiça à lei. Porque foi feito o quê? O sacrifício de um justo por milhões de injustos. Então realmente a lei de Deus, ela é justa. Passando ainda, fé e obras nos diz assim: a condescendência e a angústia do amado Filho de Deus não foram suportados, a fim de adquirir para o homem a liberdade de transgredir a lei do Pai e sentar-se ainda como Cristo no seu trono. Isto nesse caso, isso ocorre porque por seus méritos e pela manifestação de arrependimento e fé, o pecador mais culpado possa receber perdão e obter força para levar uma vida de obediência. O pecador não é salvo o quê? Em seus pecados, mas de seus pecados. Por isso é que nós no estudo da Escola Sabatina tem lá escrito que Jesus, ele era rápido para perdoar os pecados, né? E nós somos rápidos para apontar os pecados, enquanto amamos o pecado. Cristo não ama o pecado, mas ama o pecador. E foi pelo pecador que ele veio dar a sua vida. Estão a entender? Então diz que nós temos aqui o processo da santificação. Nós não podemos ser santificados enquanto estivermos em pecado conhecido. Estão a entender? A santificação tem a ver com o abandono do pecado. E isso é um processo de uma vida inteira e que a nós mesmos isso é impossível. Por isso é que precisamos de Cristo. Em Jeremias, irmãos, eu gosto muito deste versículo, que nos diz, em Jeremias capítulo 31, versículo 13, que é que nos diz? Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Estão a entender como é que nós somos atraídos a Deus? Como? Porque Ele nos amou em Cristo. Sendo nós ainda, é o que está escrito em Romanos, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda. Irmãos, às vezes nós estamos à espera que a pessoa mude para nós tornarmos amigos dela, não é? Ou para começarmos a gostar dela. Quando ela mudar de vida, aí já posso ter uma aproximação com essa pessoa. Mas Deus não é assim. Deus, Ele aproxima-se da pessoa porque Ele ama, porque Ele prova esse amor. Como? Pela morte de Cristo. Pela morte, não é de Cristo, do Filho, do seu único Filho. Estão a entender? Às vezes é mais forte dizermos isto. E para terminar sobre esse maravilhoso amor, Deus a ninguém compele a amá-lo e a obedecer à sua lei. Manifestou inexprimível amor ao homem no plano da redenção. Derramou os tesouros da sua sabedoria e deu o mais precioso dom do céu para que fôssemos constrangidos a amá-lo e a nos pôr em harmonia com a sua vontade. Irmãos, eu fico emocionado ao ler isto aqui. Se rejeitarmos tal amor e não quisermos que governe sobre nós, estaremos o quê? A forjar nossa própria ruína e sofreremos o quê? A perda eterna, afinal. Como é que é possível rejeitar este amor manifestado a nós? Este é inexprimível, é um amor que é incompreensível. Estão a entender? E diz que Deus deu todo o céu, toda a sua sabedoria, tudo que Ele tinha de melhor, Ele deu por alguém que não merece. Ele deu por um pó. Pó. O que é que vale um pó? Nada. É que nós quando damos em alguma coisa que vale a pena, não é? Mas Deus deu em algo que aos nossos olhos não vale a pena. Porque é isso que Satanás disse. Tu não vales nada. Tu estás perdido. Pecaste, estás perdido. É verdade, é verdade. O Satanás tem razão. Mas Deus diz assim, mesmo assim, eu vou dar a minha vida por ti. Estão a entender? Para que a tua natureza agora seja outra. Para que a tua natureza seja com gosto de obedecer à lei divina. Estão a entender? Que era ao contrário. A nossa natureza pecadora, ela é inimizade contra a lei, contra Deus. Então Deus coloca agora um gosto para o obedecer.
E que gosto é? Uma casa, sermos prósperos na nossa vida, termos muito dinheiro, riquezas, é isso? Como é que Ele mostra-nos isso? Um caminho. A todos é dado, seja ele rico ou pobre, ninguém precisa de comprar, ninguém tem, isto é algo que é dado de graça. O seu Filho. Então vemos que na cruz do Calvário é derramado a única maneira de amarmos a Deus. Não há outra. Não há outra maneira de amar a Deus. Então amamos a Deus porque Deus nos amou. E é esse amor que transforma o nosso coração e começa a criar um gosto de submissão e obediência a Deus. Então tudo o que nós começamos a fazer na nossa vida é por amor. E se o amamos, guardamos os seus mandamentos. E vemos que os seus mandamentos não são pesados, mas são justos e bons. Estão a ver a palavra de Deus a completar-se? Irmãos, esta abundante graça é transmitida a todos. A cada um. Aquela mulher que há 12 anos perdia de sangue, ela gastou toda a sua fortuna, toda a sua esperança em ser curada. Estão a entender? Mas quando ela ouviu falar de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isto é, de um médico que tem a cura, ela juntou tudo, não em dinheiro, mas em fé. E com toda a sua fé, ela disse no seu coração: se eu tocar na ponta do seu manto, eu serei curada. E o que é que aconteceu? Aquela foi curada de imediato. A sua saúde ficou logo restaurada. Assim é com todo que aceita a Cristo na sua vida. A vida dele é transformada. Ele será uma nova criatura. O mundo pode não perceber essa transformação. Mas o que Deus chamou-nos foi para a salvação e não para a perdição. É verdade que nós nos perdemos não aceitando, mas é verdade que nós nos salvamos, aceitando a Cristo na nossa vida. E para mostrar agora essa obediência, essa salvação, é por amor. É por seja feita em mim a tua vontade, ó Deus. A tua lei está no meu coração. Foi o que Cristo disse ao Pai. E é o que nós devemos dizer a esse Deus maravilhoso. Irmãos, agradeço a Deus por esta oportunidade de transmitir esta mensagem que recebo de Deus. Porque é falando desse amor de Deus que esse amor vai crescendo. Estão a entender? E é falando desse amor que ele é transmitido a outros. E que possamos falar que esse amor, ele é dado de graça. Estão a entender? Sem interesse. Só que para nós termos a vida eterna ao lado deste Deus maravilhoso que muitos distorcem. Que Deus abençoe e nos ajude realmente a compreender a Deus e a seu Filho a quem Ele nos enviou. Porque essa é a vida eterna aqui e na eternidade. Deus abençoe. Amém.